Um novo relatório do Programa das Nações Unidas sobre HIV, lançado no Dia Mundial da AIDS, alerta que as desigualdades estão obstruindo o fim da pandemia de AIDS. Intitulado Desigualdades Perigosas, o relatório mostra que, se forem mantidas as tendências atuais, o mundo não vai conseguir atingir a meta de acabar com a AIDS como ameaça pública até 2030. Sobre esse assunto, vamos falar agora com o Eduardo Soares. Ele é coordenador regional da Pastoral da AIDS do Norte 2 e fala ao vivo com a gente, direto de Porto Alegre. Coordenador, boa noite ao senhor. Boa noite a todos e todas que acompanham esse momento, essa notícia. Tá certo. Por que o Brasil não está conseguindo atingir esse combate contra a AIDS, como deveria fazer? Então, é preciso a gente perceber que existem vários fatores que envolvem justamente o enfrentamento da AIDS, né? Não só questões biomédicas, não só o avanço, né, que a gente tem em relação ao tratamento, mas existem outras questões que são estruturais dentro da nossa sociedade, como a questão da discriminação, como a questão dos territórios, como a questão do acesso a uma série também de políticas públicas que, às vezes, não favorecem determinadas populações ou determinadas localidades em relação a esse enfrentamento. E o que a gente deveria fazer nesse momento para a gente modificar essa situação? Bom, eu penso que existe uma situação que hoje também a gente tem enfrentado, que é a invisibilidade dessa pauta, né, desse assunto. Hoje a gente tem reduzido um pouco esse assunto dentro das mídias, né, dentro dos espaços educativos. Eu acho que uma primeira coisa poderia ser justamente isso que está sendo feito agora, né? Trazer esse assunto, pautar ele nos diversos meios, né, que a gente tem. Outra questão seria a gente enfrentar não só o vírus biológico, mas também o vírus social, né? Aquilo que dificulta, às vezes, o acesso a populações, a pessoas, a um tratamento de qualidade, a uma educação que, de fato, possa favorecer a prevenção e uma série de outras coisas. E a outra seria também a nossa participação, o nosso controle social nas políticas públicas, né? Seja de saúde, mas também não só de saúde, como educação, assistência, dentre outras políticas públicas que favorecem justamente com que as pessoas, sobretudo as pessoas que vivem com HIV, possam ter mais qualidade de vida, possam ter saúde e vida plena. Coordenador, ainda tem muita discriminação com quem tem o vírus da AIDS? Sim, inclusive a própria campanha que hoje a Pastoral da Criança, a Pastoral da AIDS, ela assume, ela traz justamente o enfrentamento a essas discriminações, né? Então, a gente ainda vê a AIDS como algo que a gente não combate, às vezes, o vírus, a gente combate, às vezes, as pessoas, né? A gente trata com indiferença, a gente ainda, por talvez desconhecimento, a gente também se afasta delas. Então, isso dificulta até mesmo a adesão ao tratamento. Porque se a pessoa, seja ela no serviço de saúde, seja na família, seja no ambiente de trabalho, escolar, seja qualquer ambiente que ela esteja, se ela tem esse impacto da discriminação, isso vai prejudicar justamente a adesão dela no tratamento ao HIV, no acesso à medicação, no acesso a exames e a outras coisas que também ajudam, mas não são somente eles, né? Existe também todo um cuidado ampliado em relação a esse tratamento ao HIV. Coordenador, o que deveria ser feito, então, para a gente reduzir essa discriminação? Bom, eu penso que talvez a gente precise, de certa forma, se abrir, né, um pouco a alguns assuntos que, de certa forma, a gente já tem avanço. E isso, quando a gente fala de assuntos que a gente tem avanço, não são assuntos que vão pelos achismos ou que a gente, às vezes, tira da nossa cabeça, mas são assuntos que, de fato, têm evidência científica e que, de certa forma, possibilita com que a gente possa compreender as populações dentro das suas realidades, né? Isso é uma coisa. A outra coisa seria justamente combater informações que são falsas, né? E que, de certa forma, prejudica
com que pessoas tenham acesso a políticas públicas, a garantia de saúde. E também penso que, nesse enfrentamento todo, a gente perceba que o combate ao HIV, ele não é só de um público, ele não é somente de pessoas que vivem com HIV. A pauta do HIV, a pauta da AIDS, ela é de todos e todas, porque todos nós somos atingidos por essa realidade, né? Então, todos nós também podemos contribuir de alguma forma, seja na educação dos nossos filhos, seja... Oba. Eu queria saber o seguinte, na década de 80, especialmente ali no início, quem tinha o vírus da AIDS estava praticamente condenado à morte. Hoje, é possível conviver, sobreviver com o vírus? É possível sim, mas com o preconceito não. Hoje a gente já tem justamente esses avanços biomédicos, né? A questão do tratamento, da medicação, porém, somente isso não é suficiente. Por isso que a gente tem feito essa campanha justamente para enfrentar a discriminação, fazer com que as pessoas tenham um diagnóstico precoce, né? E também que elas tenham o direito garantido dentro dos serviços e também dentro da sociedade. Tá certo. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal Brasil hoje. Uma boa noite e um bom final de semana. Boa noite.